Olá, galerinha do nosso canal, tudo bem? Hoje nossa aula será sobre eficiência operacional. Hoje nós vamos saber como faz a gestão do capital de giro. E para fazer a gestão do capital de giro, a gente precisa gerir dois pontos muito importantes: o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Mas, gente, o que seria o ciclo operacional? Ou seja, o ciclo da operação da empresa. Vamos trazer para nosso exemplo aqui empresas da área comercial, ou seja, empresas que compram e revendem mercadoria. A sua operação é comprar para revender. Especialmente aqui, nós vamos trazer supermercado como exemplo. E nós vamos ver como é que nós podemos administrar, gerir o ciclo operacional e financeiro de um supermercado, para que ele tenha mais rentabilidade, para que ele tenha mais lucratividade nas suas operações. Por isso que se chama eficiência operacional. Você tem que gerir o ciclo de forma mais eficiente. Quanto mais eficiente, melhor para o seu caixa, melhor para o seu lucro. Então vamos entender o que é ciclo operacional de um supermercado, por exemplo. Olha, o ciclo operacional de um supermercado, ele começa a operação dele comprando. Depois ele demora um tempo para fazer a venda. Depois que ele vende, em média, ele vende à vista, vende a prazo, ele demora um tempo para vender, para receber. Então, aqui, em termos de ciclo operacional de um supermercado, ele compra, vende e recebe. Ele compra, vende e recebe. Isso é o seu ciclo da operação. Mas é interessante a gente entender que o maior investimento que um supermercado faz é no seu estoque, é na sua operação. Ele compra, vende e recebe. O maior investimento, o maior ativo investido está lá, que é o que a gente chama do capital de giro, que faz parte do capital de giro, o estoque da empresa. Então, a operação dele, comprar, vender e receber, comprar, vender e receber, a gente tem que entender em quanto tempo essa operação ela acontece. Por exemplo, a empresa compra, ela demora um tempo para vender. Esse tempo para vender a gente chama de prazo médio de rotação dos estoques. Se a gente for encontrar, Fábio, onde é que eu acho esse prazo médio de rotação do estoque? Que é o tempo, em média, que eu demoro da compra para eu poder vender. Então, no supermercado, é mais ou menos 14 dias. São 14 dias. Ou seja, se eu faço uma compra no supermercado, em média, eu giro aquelas minhas compras, aquele meu estoque em 14 dias. É mais ou menos assim. Se você entrar no supermercado hoje e esse supermercado parar de comprar, só vender, aquela imensidão de mercadoria que você encontrou no supermercado vai desaparecer em 14 dias. Então, o prazo médio de rotação do estoque de um supermercado normalmente é 14 dias. Depois que o supermercado vende, ele vende a prazo, vende à vista no Pix, a prazo no cartão, né? Então, assim, o prazo médio de recebimento do supermercado, em média, que é o prazo médio de recebimento das vendas, ele também, em média, são 14 dias. Então, nós acabamos de achar em quanto tempo o supermercado realiza sua operação, que a gente chama isso de ciclo operacional. Então, o que é o ciclo operacional? O ciclo operacional é o prazo médio de rotação do estoque, mais o prazo médio de recebimento da venda. No caso aqui, 14 dias de prazo médio de rotação do estoque, mais 14 dias de prazo médio de recebimento, totalizando um ciclo operacional de 28. Tudo bem, beleza. Então, até agora, a gente entendeu o que é o ciclo operacional. Quer dizer que o investimento que eu faço no estoque, né, esse investimento que eu faço no estoque, em média, ele se transforma em caixa em 28 dias, desde contando realmente, claro, da compra. Então, o investimento que um supermercadista faz no seu estoque, em média, ele se transforma em caixa em 28 dias. Por quê? Aí nós temos caixa e lucro. Na verdade, o fator econômico, ele gera na venda aqui, ó. Então, automaticamente, quando eu vendo, eu já tive a realização da minha receita. Eu já tive a realização do meu resultado. Mas um resultado econômico. O resultado econômico é performance, é desempenho, não é caixa. Mas quando é que esse lucro vai se tornar caixa? Contando da venda, ele vai se tornar caixa em 14 dias. Contando da compra, ele se torna caixa em 28 dias. Contudo, porém, entretanto, todavia,
Essa mercadoria que eu comprei tem prazo para pagar, que a gente chama de prazo médio de pagamento das compras. Normalmente, um supermercado, ele tem um prazo médio de pagamento das compras de 35 dias. Então, meu prazo médio de pagamento das compras são de 35 dias. Ou seja, eu pago antes de receber ou recebo antes de pagar. Nesse caso aqui, o caixa se transforma em 28 dias. E eu pago apenas o meu fornecedor em 35 dias. O que isso quer dizer? O fornecedor financiou toda a minha operação. Eu estou ganhando dinheiro com o dinheiro dele. Então eu não tenho ciclo financeiro, eu não tenho necessidade de capital de giro. Empresas como essa podem abrir, digamos, outras unidades que o maior investimento, quem está fazendo não é ele com o capital próprio dele, quem está fazendo com o capital terceiro. Ele está ganhando através do capital terceiro. O fornecedor financiou o tempo para vender, financiou o tempo para receber. Ou seja, eu pago em 35 dias, mas tenho esse caixa pela venda em 28. Então eu não tenho um ciclo financeiro. O fornecedor financia toda a minha operação. Isso aqui é o que a gente diz que é ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. E o melhor, no fornecedor eu não tenho juros. Então isso aqui é um capital não oneroso. Porque quando eu tenho juros, diminui o meu lucro. Se eu pegasse dinheiro em banco para financiar a minha operação, automaticamente eu pagaria juros. Esses juros diminuem o meu lucro. Então a minha operação está sendo financiada pelo fornecedor. Isso ocorre normalmente em empresas que ganham no giro e não na margem. Por quê? Perceba. Em quanto tempo eu realizo o meu lucro em caixa referente à minha operação? Eu realizo em 28 dias, praticamente um mês. Quer dizer que o supermercado, do que ele investiu no estoque, ele ganha 12 vezes no ano. Ele realiza o lucro dele 12 vezes no ano. Mas você sabe em média quanto é o lucro do supermercado? 2,5% em média. Ou seja, é uma margem muito baixa. É uma margem que normalmente você não consegue pagar juros. Mas digamos que essa empresa não está acompanhando o mercado. Essa aqui seriam os números médios do mercado. Pagamento, rotação do estoque em 14 dias, rotação prazo médio de recebimento das vendas em 14 dias, 35 para pagar. Eu não tenho o que a gente chama de ciclo financeiro. Mas se eu alterar essa situação, como eu seria alterar essa situação? Digamos que o prazo médio agora de rotação do estoque desse supermercado não é um prazo médio de mercado. Ele está acima, são 20 dias. E digamos também que o prazo médio de recebimento das vendas também está acima, com 20 dias. Ou seja, eu saí daqui de 28 para 40. Para 40 dias. E digamos que eu permaneci com o meu prazo médio de 35 dias. Mas se é de 35 dias, o meu prazo médio de pagamento, ele está localizado aqui, né? Ó. Meu prazo médio de 35 dias. Já que, vou transformar em caixa em 40. Então, nessa situação aqui, a empresa paga antes de receber. A empresa, daqui para cá, esse tempo que ela leva de pagar antes de receber, a gente chama de ciclo financeiro, que também é chamado de necessidade de capital de giro. NCG, necessidade de capital de giro. Quando a empresa diz, eu tenho necessidade de capital de giro, é porque ela paga antes de receber. Ela tem o que a gente chama de ciclo financeiro positivo. Como é que eu acho esse ciclo financeiro? Ciclo financeiro nada mais é do que ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento das compras. Ciclo operacional agora é de 40, menos o prazo médio de pagamento das compras de 35. Eu tenho um ciclo financeiro positivo de 5 dias. Alguém tem que bancar esses dias. Alguém tem que bancar essas contas, esses dias aí. Alguém tem que bancar essa conta, já que o fornecedor financia toda a minha venda e parte do meu recebimento. Mas tem 5 dias que ele não financia. Então, desses 5 dias aqui, vai ser minha necessidade de capital de giro. Vai ser o meu ciclo financeiro.
Se a gente está falando que isso é um supermercado, esses números não estão de acordo com o mercado. Por quê? Eu falei para vocês que é mais ou menos 2,5 o lucro do supermercado. Quem é que normalmente paga essa conta? Normalmente quem paga essa conta aqui, eu vou lá nos bancos e vou pedir dinheiro emprestado. Quando eu peço dinheiro emprestado, eu pago o quê? Juros. Juros para capital de giro hoje em dia está o quê? 2,5%, 3%. Acabou o lucro da empresa. Então, quando um supermercado, que é uma empresa que ganha no giro e não na margem, ele tem ciclo financeiro e ele não faz a gestão do capital de giro, trazendo para, digamos aqui, as métricas normais de mercado, ele tem a tendência a falir. Por quê? Se eu vou pagar juros, eu automaticamente come a minha margem, come a minha lucratividade da empresa. Empresa que não gera lucro, ela tem descontinuidade. E como isso aqui é uma empresa que ganha no giro, é o tipo de empresa que sobe rápido, mas também ela desce rápido. E aí, beleza, Fábio, entendi tudo. Entendi o que é isso, entendi. Mas quais seriam as dicas para o cara melhorar? Sair de 20 para 14. Sair de 20 de prazo médio para recebimento para voltar para 14 normalmente. Aí a gente tem que ver as estratégias da empresa. A gente tem que ver como a empresa está funcionando. Porque, por exemplo, por que o meu prazo médio de rotação do estoque tem aumentado? Pode ser N coisas. Por exemplo, eu posso estar comprando errado. Eu posso estar comprando produto que não gira, que está demorando a girar e está impactando no meu prazo médio de recebimento. No caso do supermercado, pode ser outro problema também. Eu posso estar comprando em grande quantidade, mais do que necessita para atender a minha demanda dentro do prazo do ciclo operacional. E supermercado tem outra prerrogativa. É auto-service, ou seja, a pessoa vai lá e vai se servir. Então, por exemplo, se você alocar uma determinada mercadoria errada, o cara vai rodar o supermercado todinho e não vai achar. Por exemplo, chocolate em cima, não, o chocolate tem que estar na prateleira de baixo, porque as crianças são baixinhas. Então tem que estar no patamar de visão das crianças para ele poder buscar o chocolate, pedir a mãe dele e colocar no carrinho. Então veja bem, o supermercado é uma operação muito complexa. O que pode impactar esse prazo médio de subir? Pode ser minhas estratégias comerciais, pode ser minha estratégia de compras, ou seja, eu estou comprando efetivamente, e também pode ser precificação. Eu não posso estar de olho no meu concorrente praticando preços acima da concorrência, fazendo que eu não venda e acumule estoque, meu prazo médio de rotação do estoque ele venha a aumentar. Fábio, e aqui a questão do prazo médio de recebimento? Aí, na verdade, são as políticas de crédito da empresa. Meu concorrente não vende em 30 dias, no máximo, a prazo, no cartão. Por que eu vou vender em 2? Se eu vender em 2, eu automaticamente vou aumentar meu prazo médio de recebimento, vou ter necessidade de capital de giro, vou pegar dinheiro em banco, vou pagar juros e acabou minha lucratividade. Então, é de suma importância você entender efetivamente como gerir a sua eficiência operacional, o seu ciclo operacional, o seu ciclo financeiro. Tá? Aqui a gente está falando de dias, cálculo em dias, mas também nós podemos calcular em valor. Por exemplo, quanto seria essa necessidade de capital de giro para que eu pudesse manter o meu caixa sempre esse valor, já que eu sei que 5 dias antes eu tenho que pagar. Então, isso fica para outra aula. Mas entenda, se você não mensurar o seu ciclo operacional, você não vai entender o que está acontecendo com a sua empresa e pode levar a sua empresa à falência. Anote o que eu estou dizendo. A maior parte dessas empresas que ganham no giro não vem falir num primeiro momento de forma econômica. A falência dela é na gestão do capital de giro. E empresas que ganham no giro são ótimas empresas para crescer rápido, mas também são ótimas empresas para vir ao declínio rápido, ou seja, descontinuar as suas operações. Então, é fundamental que você faça a gestão do seu ciclo operacional e financeiro. E na próxima aula, eu vou trazer valores, efetivamente, como controlar valores. Quanto é que eu preciso ter em caixa para bancar esse ciclo financeiro, já que eu não quero ir para banco, porque banco eu pago juros e vai reduzir o meu, e automaticamente vai reduzir o meu lucro. Mas aí, estrategicamente, se você acumula caixa, você pode até ter um ciclo financeiro maior. Por quê? Por exemplo, eu posso aqui, o meu concorrente, ele não vende a prazo em 2 vezes.
Mas se eu tiver dinheiro para bancar esse ciclo, efetivamente, tiver caixa acumulado para bancar esse ciclo, eu posso aumentar minha receita e aumentar minha margem. Por quê? Porque eu vou vender mais. Se eu consigo dividir em 2 vezes o cartão, eu vou sair na frente do meu concorrente. E supermercado, gente, também tem uma coisa muito interessante. Ele trabalha a margem, existem 2 tipos de produtos, produtos notáveis e os produtos não notáveis. Produtos notáveis são aqueles produtos que levam você para o supermercado, como a carne, o feijão. As promoções têm que ser feitas nos produtos notáveis. Mas você precisa entender quais são os produtos que são dependentes desse produto notável. Quem vai para o supermercado compra uma carne. Mas o que é que ele leva depois da carne? Ele só leva carne? Não, normalmente a carne é do churrasco. Se é do churrasco, ele leva refrigerante? Então posso aumentar a margem no refrigerante. Posso aumentar a margem na cervejinha. Posso aumentar a margem no espeto. Posso aumentar a margem no carvão. Então entenda, ele vai lá com uma necessidade de comprar carne. Então o foco dele, em termos de neuromarketing, é na carne. Então você diminui a carne, atrai o cliente e os outros produtos que são segregados a ele, você automaticamente melhora a sua margem. Beleza? Então fica a dica, acompanha a gente no canal, dá um like aqui que é muito importante para a gente avaliar o trabalho que nós estamos fazendo para você, porque é um trabalho não só de ensinamento em termos do que é, mas sim também dicas importantes para você melhorar o seu negócio, a sua empresa. O que nós fazemos aqui na Big Consultoria? Gestão do conhecimento para os nossos clientes, porque gestão aqui se faz em parceria. Nós fazemos com que o nosso cliente se profissionalize, conheça as ferramentas importantes para a gestão do seu negócio. Vem com a gente!